Primeiramente, boa tarde ao doutor Ricardo, ao professor Eduardo Verri, ao professor Eduardo, Eduardo Paciência pela oportunidade da apresentação. E essa é a apresentação do meu PFC sobre o controle de um motor de corrente contínua utilizando o OpenPLC. Ele foi desenvolvido por mim e supervisionado pelo professor Eduardo Paciência. Então, a apresentação vai ser dividida em 5 tópicos principais. O primeiro é o contexto, para a gente entender a viabilidade e a importância do projeto desenvolvido. O segundo é o objetivo que ele pretende atingir, então, para a gente entender quais são as métricas que eu quero alcançar com ele. Terceiro, a gente vai olhar o desenvolvimento e as escolhas que eu tomei durante o desenvolvimento do projeto. O quarto são os resultados e entender se os nossos resultados foram satisfatórios ou não. E quinto, a conclusão, entender se os nossos resultados atingiram os objetivos pré-estabelecidos. Então, primeiro, a gente precisa entender que a indústria 4.0 ela revoluciona a forma como a gente automatiza, ela busca interoperabilidade e interconexão a todo momento, visando melhorar a qualidade da manutenção, a melhoria contínua do processo e eficiência. E para isso, ela usa o Industrial IoT. O Industrial IoT é quem vai garantir essa interconexão ao tempo todo dos sensores com as máquinas, os controladores e os softwares. E para atingir essas características, os controladores presentes no mercado haveria um alto custo. E por isso a gente tomou a liberdade de escolher uma plataforma open source para gerenciar o nosso projeto, para ser a plataforma ao qual o software é desenvolvido, para que a gente pudesse ganhar uma variabilidade de software e de hardware maior do que o mercado é capaz de nos entregar. Então, ainda dentro dos controladores que o mercado nos entrega, se a gente pegar, por exemplo, o Siemens Série 7, a Série 1214, por exemplo, são PLCs que têm dificuldade com a crescente complexidade dos sistemas industriais e eles são comumente linkados a sistemas proprietários. O Siemens, especificamente, linkado ao TIA Portal, por exemplo. Eles são amarrados um ao outro e retiram muito da capacidade do programador ou do técnico, do engenheiro, de criar soluções mais inovadoras para o seu problema proposto. Ainda dentro das soluções propostas pelo mercado, algo semelhante ao open source, mas não open source, existe o Codesys, por exemplo, que é responsável pela programação dos CLPs Vago. Ele entrega a possibilidade de criação de blocos e distribuição na comunidade, presente, muito comum na comunidade open source, mas ele ainda assim é dedicado para CLPs Vago, e isso não entrega a variabilidade de hardware que a gente gostaria que tivesse. E por isso o OpenPLC foi escolhido como software do projeto Jaguar. O projeto Jaguar ele é desenvolvido na Unesp Sorocaba por um aluno de mestrado do professor Eduardo Paciência. O João Vitor Santana desenvolveu a placa do zero, a CPU dela é uma Raspberry Pi e ela busca atingir a capacidade dos controladores industriais com baixo custo e ainda assim mantendo o desempenho. Especificamente sobre o projeto Jaguar, o hardware conta com 2 entradas digitais, 4 entradas analógicas, 8 saídas relés, entradas para encoder, saídas PWM, SD card e entrada para fonte de 24 volts de alimentação. A CPU é composta por uma RP2040, que busca o alto desempenho e baixo custo, e dentre dos modelos de comunicação presentes tem a serial RS485, a RS232 ou USB. O USB é bem importante para o OpenPLC, já que é assim que ele transfere o código para o microcontrolador. E ainda dentro da conectividade, algo mais voltado para o IoT, a gente tem a internet, cabeado via RJ45 e o Wi-Fi, que viabilizam protocolos como TCP/IP para comunicação Modbus TCP e para comunicação MQTT, por exemplo. A placa desenvolvida pelo João, o firmware dela é dedicado ao OpenPLC para que ele consiga receber o código do OpenPLC, e a escolha do OpenPLC também passa pela ideia de que ele segue as normas IEC 6131-3, que rege as linguagens de controladores. Então é ela quem vai descrever como os blocos dentro dos controladores industriais devem funcionar. Para uma melhor exibição
da placa de Jaguar, eu trouxe a imagem para vocês e está bem descrito onde cada um dos componentes se disponibiliza. Especificamente para esse projeto, a gente vai utilizar muito as entradas analógicas e as saídas PWM. Então, as circuladas em marrom e as circuladas em laranja. Mas ela também conta com as entradas digitais, negativo comum, em vermelho, ou as saídas relés em azul, por exemplo. Já como software, o OpenPLC foi escolhido, e para que todos tenham uma visão geral do layout do OpenPLC, eu trouxe uma imagem aqui para a gente descrever o layout do software. Em cinza, a gente tem a árvore do projeto, é semelhante ao presente no TIA Portal. Em roxo, a adição dos POUs, né, o Program Organization Unit, ainda assim semelhante a outros controladores industriais, especificamente pela forma como o OpenPLC é programado, a sua interface gráfica, ela não tem aquele esquema de networks comuns nos softwares de programação de PLC, é algo mais livre, é necessário colocar as Power Rails que vão ser semelhantes às networks. Então, à direita a gente vai ver a biblioteca, vocês tiveram acesso ao PFC, e então provavelmente vocês viram a forma de adição de bibliotecas, era algo importante também para o trabalho, já que ele visa não só comprovar a funcionalidade da placa de Jaguar como controlador industrial, mas também ser um tutorial de como utilizar a placa de Jaguar e o bloco desenvolvido por mim nesse trabalho. Em vermelho, a gente vai ver a declaração de variáveis, padrão, como padrão de outros softwares. Em amarelo, a gente vai ver a forma como ela é transferida. Então, existem algumas opções dentro do OpenPLC. A seta laranja é para gerar um código .st para utilizar no runtime. Para transferir para o PLC, é o círculo laranja com o quadrado amarelo. E alguns outros componentes, alguns outros pontos que compõem a maioria dos softwares de programação de PLC, o console para verificação de erros e a análise das variáveis em tempo real. Então, dentre os objetivos desse projeto, ele busca primeiro comprovar a viabilidade da Jaguar como controlador industrial, especificamente a capacidade dela de receber variáveis analógicas e de controlar variáveis analógicas. Nesse caso, receber um valor de tensão do encoder e disponibilizar um valor de referência para o PWM para a velocidade do motor. Além disso, a placa tem que ser capaz de integrar um sistema de supervisão dinâmico que é capaz de analisar e controlar diferentes etapas do processo. O kit didático utilizado para o experimento conta com o motor Moultron M910, um circuito de acionamento de sinal via PWM, onde a sua referência é da placa de Jaguar, um encoder incremental Homer com 600 pulsos por revolução, que vai nos entregar uma saída analógica de 0 a 5 volts, proporcional à velocidade de rotação. Ainda dos componentes mais importantes do experimento, também o freio plástico presente no eixo do motor. Ele vai entregar para a gente a capacidade de variar a carga sobre o motor e simular diferentes processos exigindo mais ou menos carga do motor. O desenvolvimento do projeto tem início no desenvolvimento do bloco conversor analógico digital. Ele visa receber a entrada do encoder pela referência de velocidade e de tensão e transformar ela em dois valores importantes para a gente. Primeiro, o valor de RPM, ele é importante para exibição no, no sistema supervisório, e o valor percentual, que é importante para o nosso controlador PID. Basicamente, são utilizadas regras de 3, em que eu tenho o valor máximo que uma int pode chegar, um signint, né? Um signint inteiro, que é o tipo de variável que o Thiago, o desenvolvedor do OpenPLC, recomenda para entradas analógicas da Raspberry Pi. E como ali ela vai se relacionar com a escala máxima de velocidade do motor, e assim eu vou obter esses valores. Especificamente nesse projeto, era possível entregar direto ao bloco os valores iniciais
como o da escala máxima, mas a ideia é que esse bloco não precise ser utilizado somente por mim, mas também disponibilizado para a comunidade open source e utilizado por outras pessoas. Por isso que ele não recebe o valor inicial, ele recebe a classe de entrada para que o código ladder entregue para ele a variável, a definição da variável. Especificamente no OpenPLC, o desenvolvimento de blocos tem que ser feito em texto estruturado. O código ladder, especificamente a parte de potência, pode ser definido bem em 4 grupos. O primeiro é um bloco de configuração da entrada analógica. Ele foi desenvolvido pelo Thiago especificamente para a placa de água. Ele tem 2 entradas. A primeira refere-se ao qual canal a gente está utilizando para a entrada analógica e o segundo para qual tipo de canal. Então, se é de -5 a 5, se é de 0 a 5, 0 a 10. O 2 ali especificamente se refere às entradas de 0 a 5 volts. Em azul, a gente pode ver a utilização do bloco conversor analógico digital. Então, na variável entrada é a leitura da entrada analógica do controlador e a variável escala máxima é definida pelo usuário para a referência máxima de velocidade do motor. Vocês vão ver e vai se repetir bastante durante o código. A transformação de variáveis é algo que o OpenPLC entrega para o usuário já nativamente, e ela é importante para interconexão entre os blocos. A, o conversor analógico digital, ele me entrega uma saída em um valor real. Eu defini que ele me entregasse a saída num valor real para que pudesse ser utilizado no bloco PID, mas para escrever esses tópicos, o valor nos tópicos do MQTT é preciso que eles estejam no formato de string, por isso essas conversões. O terceiro passo do sistema de controle da potência é o bloco PID, então ele recebe do conversor analógico digital a sua variável de referência do sistema, aqui então é a velocidade lida em percentual, recebe o seu setpoint do Node-RED, então é uma informação que vai chegar do Node-RED ser transformada em real e entregue ao bloco PID, assim como os valores de KP, KI e KD também são entregues dessa maneira ao bloco PID. O cycle do PID foi escolhido como 20 milissegundos para que a cada scan cycle do código, que também é de 20 milissegundos, o bloco PID verifique o erro e corrija o erro, para tentar entregar um melhor controle possível, a melhor qualidade do controle possível. A saída do bloco PID vai entregar para a gente uma referência de dead cycle, então uma porcentagem da tensão que o controlador PWM vai usar de referência. Ainda dentro do controlador PWM existem mais duas lacunas a serem preenchidas. A primeira é de frequência, que vai determinar a qualidade da energia entregue ao motor. Nesse trabalho foi escolhido 500 Hz. E o canal para Raspberry Pi especificamente é o canal 13 para se utilizar o canal PWM1. É a forma como o Thiago fez o código da RP2040 dentro do OpenPLC, e por isso ele disponibiliza essa informação na documentação, e é por isso que a gente tem que utilizar especificamente esse canal. Ainda no código ladder, mas agora referenciando a parte da comunicação, o bloco, a comunicação MQTT pode ser definida basicamente em 4 blocos. O primeiro de conexão, um de envio e uma dupla de inscrição e recebimento da informação. Todos eles, exceto o de conexão, vão ser compostos basicamente da informação do seu tópico e da mensagem. A informação entre aspas simples é para definir uma string dentro do software OpenPLC, e é por isso que a gente define o tópico assim. Todas elas, tanto o recebimento da informação quanto a inscrição do tópico, são todos strings. Para o bloco de comunicação MQTT, representado ali em verde, a informação do endereço do broker também é escrita em formato de string, assim como a porta. A porta eu utilizei a 1883, é a porta padrão da comunicação MQTT sem segurança, e o endereço do broker era 192.168.1.2,
e era esse o endereço que foi definido por mim, já que eu montei uma rede Ethernet ponto a ponto entre a máquina e o computador. E o computador era responsável pela hospedagem do broker MQTT e pela hospedagem do Node-RED. Dentro do desenvolvimento do lado do Node-RED, a gente pode separar ele em dois grandes grupos. Primeiro, em vermelho, o envio de informações do Node-RED para o PLC e em azul, o envio de informações do PLC para o Node-RED. As informações enviadas para o PLC são os valores de setpoint, KP, KI e KD. A gente vai ver mais para frente no layout do dashboard. E as informações recebidas são o valor de Duty Cycle entregue pela saída do bloco PID, o valor de velocidade lida pelo conversor ADC, o valor de setpoint entregue. Eles vão montar uma relação para que a gente entenda se o valor de velocidade real está seguindo o setpoint, e a leitura também dos valores de KP, KI e KD atualmente para uma referência do usuário. Dentre os resultados obtidos, esse foi o layout do dashboard do Node-RED. Em azul claro, no gráfico à esquerda, vocês podem ver a definição do valor de setpoint. Em azul escuro, a velocidade do motor em tempo real. À direita tem o valor de Duty Cycle entregue pela saída do controlador PWM entregue pela saída do controlador PID, e abaixo os valores definidos de KP, KI, KD e setpoint, que são variáveis que podem ser entregues e mudadas pelo usuário a qualquer momento. Dentre o resultado da primeira parte, o controlador PID foi capaz de seguir a referência de velocidade entregue pelo usuário, apesar do overshoot inicial. Ela teve uma boa estabilidade e entregou o resultado esperado. Ali é possível ver um atraso entre a diferença do setpoint, da definição do setpoint e da velocidade do motor em tempo real. E esse atraso é definido propositalmente por mim. O código do OpenPLC, a princípio, a tentativa era de que todos os scan cycles, todos os blocos de send e receive recebessem e enviassem mensagens. Porém, isso gerava uma lentidão de questão de minutos, de 2 a 3 minutos. Por isso eu criei um sistema de pulsos em que só um dos blocos é ativado a cada momento. Esse sistema ajudou a reduzir o atraso que acontecia na diferença da definição do valor de setpoint para o recebimento para a alterância do valor de setpoint presente no controlador PID, para casa de 8 a 10 segundos, e acabou se demonstrando um valor aceitável pelo custo do controlador. Ainda dentre os resultados, a outra parte dos gráficos demonstra a capacidade que o meu controlador PID tem que ter de responder a variações dinâmicas no sistema. Então, no gráfico à esquerda, no primeiro quadrado preto, a gente pode observar a primeira variação abrupta. Ela é gerada pela utilização do freio motor a fim de gerar carga sobre o motor, por isso a queda de velocidade. A gente vai entender que ela se relaciona diretamente com o crescimento. A queda da velocidade se relaciona diretamente com o crescimento do valor de Duty Cycle entregue pelo controlador PID. Ele passa a entregar um valor maior de Duty Cycle, buscando entregar mais energia ao motor para que ele gire mais rápido e compense a carga. Por isso a estabilidade volta a... Por isso a referência de velocidade volta a ser seguida pelo valor de velocidade lida pelo encoder. O segundo ponto de variação abrupta é quando o freio é retirado e o meu controlador, já que ele estava entregando tensão o suficiente para compensar a carga, o motor acelera muito
e o controlador responde rapidamente, diminuindo o valor de dead cycle. A gente observa ali no segundo ponto, onde tem uma queda brusca do valor de dead cycle, a fim de voltar o controlador para sua estabilidade. Então, dentre os pontos apresentados a, e os objetivos estabelecidos, primeiro é que a eficácia da malha de controle foi a eficácia da malha de controle foi atingida, ela responde à variação do set point, encontra a estabilidade e responde a variações da carga. Então a malha de controle foi muito bem projetada. Ele também atingiu a integração necessária para a indústria 4 e para a indústria IoT. O controlador foi capaz de receber e variar etapas do processo conforme a variação do usuário pelo sistema supervisório. E é lógico, não era o foco do trabalho, mas o Node-RED é uma ferramenta muito ampla e ele poderia entregar para a gente conexões muito maiores, né? Mas como não era o foco, não a ideia base era provar que o Node-RED conseguia se comunicar com o meu controlador e variá-lo. Um ponto a se ressaltar foi o desempenho da placa. Foi necessário gerar um atraso proposital para que a minha análise, né, para que dentro da minha análise a placa aguentasse o desempenho de gerar o sinal de saída do PID, gerar através da matemática o sinal de saída do PID e do conversor analógico digital e ainda assim manter a comunicação com o servidor, mas tendo em vista o custo envolvido no desenvolvimento do projeto, o desempenho da placa foi extremamente aceitável. E para trabalhos futuros, o ideal é que eles foquem na possibilidade com um upgrade da RESP ou a troca, já que o OpenPLC entrega essa possibilidade para a gente de uma variabilidade de hardware, a troca por um microcontrolador mais potente, que o trabalho não hospede somente o código do OpenPLC, mas também suporte o broker e o Node-RED dentro da própria Raspberry Pi. É isso, gente. Muito obrigado.